Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Jesus. Meus amados, eu creio que vocês estão bem, porque quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. E o nosso Deus cuida muito bem daqueles que são seus. Por isso, eu creio que vocês estão bem. Amém, meus amados? Meus queridos, nessa feita eu quero convidar a você que ainda não é inscrito nesse canal, para que você se inscreva. Compartilhe também os nossos vídeos com os teus amigos, com os teus vizinhos, com os teus familiares, com aquele amigo de trabalho, amigo de faculdade que você tem. Envia para ele, para que ele possa ser edificado por essa palavra. Fazendo assim, querido, você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus a mais longe que pudermos. Amém, queridos? Por isso que neste momento eu te convido, compartilhe. Amém? Meus amados, vamos a mais uma reflexão. A nossa reflexão de hoje está no livro de Juízes, capítulo de número 6 e o versículo também de número 6, que nos diz assim a palavra de Deus. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Queridos irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada. E eu quero enfatizar para vocês, mostrar para vocês, dentro de poucos minutos que temos, a importância de clamar a Deus. E, amados, nós nunca vamos ver Israel passando por sufoco enquanto está em comunhão com Deus. Nunca vimos Israel passando por escravidão, pelo exílio, enquanto estava em comunhão com Deus. Nunca vimos as pragas tomarem Israel, destruir lavoura, destruir as plantações, destruir o seu gado, destruir a novidade da terra, enquanto Israel estava em comunhão com Deus. Tudo isso acontecia quando Israel virava as costas para Deus, quando Israel não obedecia os seus mandamentos, quando Israel esquecia dos benefícios de Deus. Geralmente, meus amados, quando eles esqueciam de tudo que Deus fez, quando viravam as costas para Deus, aí Deus o punia por amor. Permitia que uma nação pagã viesse e levasse essa nação de Israel cativa. Deus permitia que a enfermidade viesse e tomasse conta de Israel. Também permitia que a fome chegasse. Então, meus amados, nesse texto que acabamos de ler, no versículo de número 6, do capítulo 6 de Juízes, diz: assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Queridos, no versículo de número 1 do capítulo 6, nós vamos ver o porquê de Deus ter permitido que os midianitas tomassem conta de Israel. Nós vamos ver no versículo de número 1 do capítulo 6 o porquê de Israel estar na mão dos midianitas, está sofrendo pela pressão que os midianitas colocavam. Nós vamos entender o porquê de Israel ter empobrecido. Não era natural, não era normal Israel empobrecer. Por que não? A Bíblia vai nos dizer que Deus mesmo disse no livro de Ageu: minha é a prata, meu é o ouro. Ele disse também no Salmos 24, dito por Davi, ele disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Então, todo o poder, toda a riqueza está nas mãos de Deus. E Deus tem Israel como a sua esposa, como seu filho,
como aquele a quem ele ama. Glória a Deus. Por essa razão, enquanto Israel obedecia a Deus, Deus guardava, Deus protegia, Deus não permitia que o mal viesse sobre Israel. Mas todas as vezes que Israel prevaricava, todas as vezes que Israel virava as costas para Deus, Deus permitia que algo de ruim acontecesse em Israel. E aí nós vamos ver no versículo de número 1 do capítulo 6, diz que Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. Ou seja, Israel cometeu pecado. Israel virou as costas para Deus. E aí não ficou impune. E o que eu acho, meus amados irmãos, esquisito, é porque Israel esperava que a punição chegasse. Israel que tinha tanta experiência com Deus, Israel que viu o mar vermelho se abrir, Israel que foi alimentado no deserto por 40 anos, caindo maná do céu, Israel que sentiu o cuidado de Deus de perto, Israel que viu os filhos nascerem e crescerem com 40 anos com a mesma roupa, com o mesmo calçado. O calçado crescia nos pés, a roupa crescia no corpo e não se rompia e não se guardava. Meu Deus, que coisa tão grande, irmãos. Isso era para que Israel em todo tempo nunca esquecesse desses grandes benefícios de Deus. Mas Israel virou as costas para Deus. Israel cometeu um pecado. Israel cometeu um erro. E Deus puniu Israel, permitindo que os midianitas entrassem em Israel e levassem toda a novidade da terra. Eles plantavam e os midianitas vinham, colhiam e levavam. Todas as vezes que eles plantavam, os midianitas vinham, colhiam e levavam. Glória a Deus. E eles começaram a se afugentar, a fugir, a sair e se esconderem em cavernas, em buracos, para que os midianitas não os vissem. E em meio a esse caos, em meio a essas perdas, em meio a essa catástrofe que Israel vivia, em meio a tudo o que Deus tinha permitido, eles clamaram ao Senhor. Eles suplicaram a Deus. Olha o que o verso 6 vai dizer. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Os midianitas levavam tudo o que Israel tinha. Levavam plantação, levavam gado, levavam ovelha, tudo que eles tinham, os midianitas levavam. Deixavam sem nada, sem colheita, sem nada. Eles não tinham como sobreviver. E a Bíblia vai dizer que Israel empobreceu. Israel ficou pobre. Isso era inadmissível. Como eu dei o exemplo agora há pouco, Deus considerava Israel como a sua esposa, como seu filho, como aquele a quem ele cuida, a menina dos seus olhos. E ouro, prata, riqueza, a novidade da terra, tudo é de Deus. Ao ponto que está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 11, se não me falha a memória. Deus disse assim a Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, Deus estava dizendo, o controle é meu. Enquanto Israel está debaixo da minha palavra, enquanto Israel está me obedecendo, enquanto Israel anda nos meus caminhos, enquanto Israel me obedece, enquanto Israel caminha pela vereda direita, enquanto Israel cumpre com a minha palavra, com os meus mandamentos, não vai faltar chuva para a lavoura deles.
não vai faltar alimento para eles. Eles vão prosperar. Glória a Jesus. Mas quando Israel perdia o equilíbrio, saía da vontade de Deus, Deus cerrava os céus, não deixava a chuva cair. Quando a chuva caía, que dava novidade e tudo, Deus dizia, os gafanhotos. E os gafanhotos iam lá e devoravam tudo. Mas dessa vez, Deus permitiu que os midianitas viessem e levassem tudo o que eles faziam, tudo que eles colhiam. O produto do trabalho. Eles só tinham o direito de trabalhar, mas de colher, nada. E tudo isso foi o quê? Fruto da desobediência, fruto da rebeldia. E Deus não aceita a rebeldia, a desobediência. E foi justamente por conta disso que eles estavam vivendo debaixo de servidão. Glória a Jesus. Aleluia. E o que eu acho lindo aqui é que eles perceberam, imagino, irmãos, eles tentaram usar de todas as formas para tentar sair dessa, para tentar sair debaixo da servidão dos midianitas. Eu imagino que eles tentaram de subterfúgio, tentaram fazer qualquer coisa para escapar da servidão dos midianitas. Mas eu imagino que alguém tenha dito, olha, estamos fora do caminho do Senhor. Olha, estamos em desobediência. Olha, estamos errados. E tudo que a gente fizer não vai dar certo. Imagina alguém aconselhando e dizendo, olha, só tem um jeito de a gente sair debaixo da servidão dos midianitas. Só tem um jeito de a gente vencer de novo. Só tem um jeito de esse cativeiro da gente ser mudado. Eu imagino alguém dizendo, como? Qual é o jeito? Qual é a fórmula? Voltando para Deus. Voltando para Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, então clamaram ao Senhor. Aleluia. Então clamaram ao Senhor. Queridos irmãos, quando eles começaram a clamar, o céu se movimentou. Quando começaram a buscar a Deus, a clamar, arrependido, Deus começou a se mover a favor deles. Porque Deus não suporta clamor, Deus não suporta a oração de um coração quebrantado. Deus não, irmãos, Deus não suporta quando as lágrimas quentes caem dos olhos, arrependido pelo mal que praticou, pelo mal que cometeu, pelo erro que cometeu. A Bíblia diz que eles empobreceram, não tinha como mudar esse cativeiro, aí eles clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tiveram vida mudada. Tiveram cativeiro mudado, virado. Tiveram vitória. Deus removeu os midianitas. Irmão, Deus preparou, Deus fez, Deus agiu, Deus trabalhou, Deus preparou Gideão. Mostrou para eles que não precisa de um grande exército para dar vitória. Fez uma coisa nova. Irmão, quando se clama a Deus, as coisas mudam. Quando se clama a Deus, o negócio começa a se organizar. Quando se clama a Deus, Deus trabalha. Quando você clama ao Senhor, Deus muda a história, Deus muda a situação. Israel estava pobre, Israel estava debaixo de uma servidão dos midianitas, até eles se levantarem e clamar a Deus, até eles tomarem a decisão de clamar. Irmãos, a humilhação, o problema vai continuar até você voltar a clamar.
Você sabe que a situação está acontecendo na tua vida, que esta situação que está acontecendo no teu lar é porque você saiu dos princípios, é porque você saiu do caminho, é porque você saiu do trilho, é porque você virou as costas para aquilo que não deveria virar. É porque você deixou de cumprir com aquilo que você deveria cumprir. Volte a clamar a Deus e você vai ver o que vai acontecer. Não é procurando uma pessoa que vai te ajudar. Não. Se a porta, irmão, está fechada, só Deus pode abrir. Ele mesmo disse: se eu abrir a porta, ninguém pode fechar. E se eu fechar a porta, ninguém pode abrir. E sabe, meus amados, que é Deus que permite situações na nossa vida para a gente se voltar a Ele, para a gente voltar a ter aquela comunhão que tínhamos, para a gente voltar a orar. Assim como Israel tentou de todas as formas mudar a situação e não conseguiu, assim você já tem feito, você já tem tentado, você já tem buscado ajuda, já tem batido na porta de muita gente e não foi suficiente para mudar a tua história, não foi suficiente para arrancar esse problema, mas eu tenho uma notícia para você: se você clamar ao Senhor, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na tua vida. Volte e clame. Aleluia! Irmão, não precisa você esperar o problema crescer. Irmã, você não precisa esperar o problema tomar uma proporção maior. Você não precisa, você não já sabe aonde é que você tem que ir? Você não sabe qual é a chave dessa vitória? Você não sabe o que é que você tem que fazer para mudar o cativeiro? Você já não sabe o que é que tem que fazer para ver as coisas andarem? Então por que você ainda não tomou a iniciativa, a decisão que precisa ser tomado? Aleluia! Você não precisa esperar que a situação piore. Tome atitude agora. Tome atitude já. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Você não precisa ver a situação piorar. Não tem nada pior do que você tentar resolver uma situação e você sabe que a situação talvez ainda está até fácil, mas ninguém consegue resolver. Ninguém consegue fazer. Israel estava pobre. Israel estava sem víveres. Israel não tinha mais alimento. Israel estava no prejuízo, porque abandonou o que não devia abandonar. Quanto tempo faz que você não ora como orava? Quanto tempo faz que você está vivendo essa situação? E você sabe que se estivesse em comunhão com Deus como você estava, você sabe que se você voltar, começar a dobrar os joelhos de novo, se você sabe que quando você fazia propósito, Deus respondia aos teus propósitos. Você sabe, porque quando você dobrava os seus joelhos para falar com Deus a sós, no seu quarto, você via a resposta de Deus chegar. Você sentia a presença dele se aproximar e você sabia que quanto mais você orava, mas Deus trabalhava. Hoje você não tem orado, hoje você não tem buscado, você está esperando o quê? Se levante a partir de já. Você não precisa esperar o problema crescer, tomar proporção para poder se levantar. Um conselho de Deus: se levante agora. Se levante agora. Tome atitude agora. Busque a Deus agora. Oh, para você que é afastado do caminho do Senhor, você está vendo como a tua vida está? Você está percebendo como a tua situação está?
Você está vendo como está sendo destruído, como está sendo levada a tua vida pouco a pouco? Você está percebendo como a tua vida está sendo destruída pelo álcool, pelas drogas, as más amizades, as más conversações, os maus costumes, os problemas que te acarretou nesta vida? Você não tirou proveito nenhum. Você está como um filho pródigo, longe de casa, longe do pai, longe dos cuidados do pai, e comendo, desejando comer bolotas de porco, comidas que porco come. Você está vivendo, olhando para você e dizendo: que vida é essa? Eu vivia na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Eu ganhava vidas para o Senhor, vidas para o reino de Deus. Olha hoje como eu estou, olha hoje como está a minha situação. Você já tem visto, a tua situação não é boa, mas o que é que você precisa fazer? Volta. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clame a Deus. Este clamor, esta oração, essa busca dos filhos de Israel veio acompanhada com arrependimento. Porque não tem como você buscar a Deus sem se arrepender. E João Batista disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se assim não for, o machado já está posto à raiz da árvore. Você vai morrer na cachaça, você vai se entregar mesmo às drogas, você vai se lançar no pecado, você vai se jogar no precipício, aonde há um Deus que te ama, um Deus que te aceita, um Deus que ouve a tua oração. Se arrependa agora, meu querido. Se arrependa agora, meu irmão. Diga: Deus, eu quero uma vida mudada, transformada. Deus, eu não aceito viver como eu estou vivendo. Diga para Deus: Senhor, eu estou aqui, mas eu não quero ficar do jeito que eu estou. Eu quero voltar a ter a presença de Deus que eu tinha. Eu quero voltar a sentir o gozo, a alegria que eu tinha na tua casa. Eu quero voltar para a tua presença. Eu quero voltar para a tua casa. Eu quero voltar a pregar a tua palavra. Oh, não deixa que o inimigo trague a tua vida. Não deixa que o inimigo destrua a tua vida. Não permita que o inimigo roube a tua vida, ceife a tua vida. Se joga nos pés do Senhor e diga para ele: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Clama pela ajuda dele. O filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, quando o filho pródigo tomou essa atitude, quando o filho pródigo tomou essa decisão, aleluia, ele não ficou prostrado, ele não ficou lá esperando o pai vir até ele. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi para a casa do pai. O pensamento dele: pode até que meu pai não me aceite como filho, mas eu quero estar perto do meu pai. Eu quero que ele me coloque mesmo como empregado, mas eu quero estar perto do meu pai. Ei, diga comigo agora: eu quero mudar. Eu quero transformação, Deus. Jesus, eu quero mudar. Busca força, queridos. Busca força, meu amado. Diga para ele agora: Senhor, eu sei que eu sou pecador, que eu transgredi, que eu falhei, que eu pequei. Eu sei que eu não sou digno de ser teu filho mais, mas me recebe. Diga: me recebe. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, do pecado que eu cometi. Eu volto para os teus braços. Me recebe como teu filho. Me recebe como teu servo. Eu quero voltar a fazer a tua obra. Entrega, filho, a tua vida. Entrega, minha filha, a tua vida.
Você é preciosa. Você é precioso para Ele. Ele morreu na cruz do Calvário esperando por você, de braços abertos, dizendo: quando você me procurar, eu estou aqui. Ele está pronto para te receber. Os filhos de Israel viveram debaixo do pecado da servidão. Viveram pobre até clamar, até entender que tinha alguém no céu que poderia devolver para ele a riqueza que eles haviam perdido, a dignidade que eles haviam perdido, o nome que eles haviam perdido. As pessoas olham para você e dizem assim: tu era aquele que falava isso, que pregava? Tu era aquele que cantava? Tu era aquele que cantou naquele departamento assim? E você, muito triste, abre a boca e diz: sou eu. Sou eu. Sou eu. Mas Deus não quer que você abra a boca triste. Deus quer que você volte para quando alguém te perguntar: é você? Sou eu, ainda continuo fazendo isso. Querido, quer ter a tua vida transformada? Deixa Deus agir na tua vida agora. Deixa. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se arrependa agora. Clame ao Senhor que essa situação vai ser mudada. Deus vai virar o teu cativeiro, tua vida vai ser transformada. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa, abençoe tua família, em nome de Jesus. Fique em paz e volte para